Olá, eu sou a Ana. Desculpem lá começar assim, porque esta é a Ana que está a editar o vídeo que vocês vão ver já a seguir. Portanto, onde eu falo sobre decoração de quartos com áreas pequenas e de quartos para crianças. Com um determinado estilo, portanto, sem estar muito presa a um género ou uma coisa assim. Assim, mais neutros e tal. Só que enquanto estava a editar, apercebi-me que a primeira parte do vídeo, porque eu no início do vídeo faço uma maquilhagem, falo sobre um assunto que me estava a irritar um bocado e por estar tão irritada, acho que o discurso ficou muito confuso, não ficou como eu queria, acho que não passa bem. A mensagem que eu quero passar é um bocado negativo, assim, um bocado amargo, então decidi não incluir, só que isso significa que a segunda parte do vídeo começa assim um bocadinho do nada. Então decidi fazer esta pequenina introdução, só para justificar isso, e também já agora para justificar a questão das imagens, porque eu, quando comecei a fazer estes vídeos, eu escolhia primeiro as imagens e depois falava a partir das imagens, e isso acho que era mais... dava para eu falar do que estávamos a ver e também introduzir outras ideias, outras soluções possíveis, etc. Só que isso dava-me muito trabalho. E eu achei que falando, portanto, fazendo o vídeo todo seguido, sem ter que estar a consultar o telemóvel ou o computador para ver as imagens, e depois escolher as imagens, depois de filmar o vídeo seguidinho, pensei que fosse mais simples, só que não é, porque depois tenho outra dificuldade que é encontrar imagens que ilustrem exatamente daquilo de que eu estou a falar. Que foi o que aconteceu neste vídeo, tive essa dificuldade, mesmo até nos quartos de crianças, em que eu queria encontrar exemplos do tipo de espaço que eu imagino que funcionará melhor, mas que seja para uma criança que já está a crescer, portanto se calhar já não tem berço, se calhar já pode ter uma cama mais de solteiro. Não conseguia encontrar essa organização do espaço com esse tipo de cama, por exemplo, foi mais difícil. Portanto, encontrei algumas organizações que me pareceram interessantes, mas ainda com o berço. Pronto, eu decidi incluir na mesma, mas queria deixar aqui essa justificação também. E os próximos vídeos que fizer deste tipo de temática de design de interiores, vou voltar a outro sistema que eu acho que é mais eficaz e mais interessante, de escolher as imagens antes de gravar o vídeo, mas pronto, queria só deixar esta chega. E é isso, pronto, vou deixar passar para o vídeo e até já. Tchau, tchau. Outra coisa que eu me esqueci de dizer, agora estou a segurar na câmara, eu realmente, às vezes, é que eu estava sentada no chão no escritório do Luís, porque eu tenho preguiça, ou tive preguiça de montar o tripé, pronto, e de fazer uma coisa assim um bocadinho melhor mesmo nesta introdução meio xuxita, e agora estou em pé a segurar numa câmara que é um bocado pesada, daí eu estar a tremer um bocadinho com a estante dos livros atrás. Mas enfim, só para justificar, porque depois estava a ver e pensei, isto realmente é um bocadinho estranho verem-me sentada no chão. Mas é onde estão as câmaras, eu sou um bocadinho preguiçosa, não sei se já disse. Quer dizer, sou preguiçosa para umas coisas, mas não sou preguiçosa para outras, é como tudo bem, ainda bem que não somos todos iguais, senão o mundo tombava, não é? Já diz o outro. Então vá, desculpem lá, isto realmente é um bocadinho desconfortável. Até já. Então, para quem não sabe, eu sou designer de interiores de formação, licenciada desde 2004 e pronto, e de vez em quando gosto de fazer estes vídeos aqui no canal. Eu adoro falar sobre design de interiores, é a minha área. Eu tive a sorte de poder tirar o curso que eu queria, numa área de que eu gosto muito. Trabalho como freelancer e dou formação na área. Então, vamos falar sobre esta questão de quartos pequenos e... portanto, foram duas questões. Uma da Luísa P, quartos com áreas pequenas, para eu falar sobre como resolver isto. E a Joana Santos, quarto para criança de 3 anos, simples, com arrumação, funcional, mas nada princesa. Portanto, eu deduzo que seja uma menina. Mas para já, vou-vos já dizer que não vou dar soluções com género. Portanto, dá para todos os géneros, esse tempo já lá vai, vamos deixar-nos disso. Eu não sei o que é que eu ofereci. Ai, o que é que foi? Porque ainda há muito isto. É menino, é azul, é menina, é cor-de-rosa. É uma chatice tirar estes... Anyway, vamos lá começar aqui com isto. Eu estou aqui com o meu bloquinho. Isto é para eu não me esquecer de todos os pontinhos que eu quero bater e eu vou tentar arranjar imagens que ilustrem aquilo de que eu vou falar aqui. Então, para começar, eu vou falar das duas problemáticas, não é? Como são quartos, eu decidi incluir no mesmo vídeo. Eu vou começar pela questão dos quartos com áreas pequenas, do ponto de vista de que a pessoa que tem o quarto, a Luísa P, quer um quarto que pareça maior. Portanto, eu não sei se é esse o objetivo,
mas eu vou fazer desse ponto de vista. E vou começar por esta questão dos quartos com áreas pequenas, porque acho que há algumas ideias que eu dei aqui a esta problemática da Luísa que depois possam servir também para a Joana. Portanto, para a questão do quarto para crianças. Então, quando falamos num quarto, ou qualquer divisão, na verdade, que tenha uma área pequena, temos que pensar então em cores claras. Portanto, nós queremos dar a ilusão de que o quarto é maior. E não sei se chegaram a ver o meu vídeo em que eu falo da cor nos espaços ou nos ambientes, mas as cores claras vão refletir a luz, portanto vão dar mais luz à divisão. As cores escuras vão absorver a luz, portanto vão retirar a luz que entra dentro da divisão. Por outro lado, as cores claras afastam-se, dão a ilusão de se afastarem de nós, portanto uma parede pintada de branco dá-nos a ilusão de se estar a afastar ou de estar mais longe. Vamos lá. Uma parede pintada de preto dá a sensação de estar mais próxima de nós. Portanto, as cores escuras fecham um espaço, as cores claras abrem um espaço. Quando pensamos numa área pequena, vamos pensar então em abrir o espaço. Vamos colocar, sobretudo, cores claras nas paredes, cores claras no teto, no pavimento. Agora, há outro fenómeno que acontece com a utilização de cores dentro de um espaço, que é o contraste entre uma cor clara e uma cor que é mais escura. Por exemplo, imaginem que vocês têm um quarto que realmente tem uma área pequena, mas vocês gostavam de ter uma parede com cor, seja com um padrão, seja pintado de uma cor, seja revestido de um material. Quanto mais escura for essa parede, mais contraste vai fazer com as paredes que estão em volta. Então imaginem, se vocês tiverem uma parede azul no fundo da divisão e as outras paredes todas brancas, o que é que vai acontecer? A mais escura vai parecer que se está a aproximar, mas em contraponto as restantes parece que se estão a afastar. Portanto, vocês vão criar a ilusão de estarem a alargar a divisão, apesar de terem uma parede que está mais escura. Portanto, isso depois depende da morfologia da divisão e essa parte também é importante. Eu não me foi dada nenhuma referência sobre o tipo de espaço que é, se é mais comprido, se é mais estreito, ou se é mais largo, não sei, não é? Mas, enfim, partindo do princípio é pequeno, genericamente é pequeno. Então, aquilo que eu aconselharia era, se querem colocar cor dentro do espaço, que seja uma cor ou que não seja muito escura, portanto, pode ser brilhante, pode ser assim um verde brilhante, mas claro, portanto, não seja muito fechado. Que foi? Que foi? O Smic está... Foi fofinho. Foi porque o Luís saiu. Deixem-me só mostrar-vos o Smic. O Glitch está lá para dentro. Oi, meu amorzinho. Tadinho. O Smic anda aqui um bocadinho. Então, estava a falar desta questão do contraste entre cores. Pronto, eu aconselho, muito honestamente, se querem pintar uma parede ou colocar um padrão, primeiro, ao colocarem um padrão, escolham um padrão pequeno. Portanto, um padrão que tenha uns desenhos pequenos, porque vai dar a ilusão de que essa parede é maior também. Portanto, eu estou aqui a pensar numa divisão que genericamente é pequena. Ok? Se a divisão for um bocadinho maior, vocês podem ser mais criativas com isso, podem usar padrões maiores, só que um padrão maior vai fechar a parede, vai torná-la mais pequena, vai dar essa ilusão. Um padrão que é mais pequenino e mais espalhado, eu vou colocar alguns exemplos, espero encontrar, vai dar-vos a ilusão de que a parede é maior. Mas, enfim, dá para criar algum contraste, também podem pintar a parede de alguma cor, eu só aconselho que não seja muito escura. Pronto, mas imaginem, gostavam de ter uma cor lisa e tal, claro que podem. Aliás, isto é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Existem regras na decoração, sim. Portanto, esta questão de dar a ilusão de que um espaço é maior, ou que um espaço é mais pequeno, ou que o teto é mais alto, ou que o teto é mais baixo. Portanto, tudo isto é possível fazer com a decoração. É mais quente, é mais frio, mas tudo é possível. Tudo é possível, portanto, vejam bem do que é que gostam, façam quadros no Pinterest, eu estou sempre a dizer a mesma coisa, mas usem essas referências para vos ajudar a perceber do que é que gostam se não se sabem bem. Mas concentrem-se no que vocês gostam, ok? A casa é vossa, o espaço vai ser habitado por vocês, portanto, isso é mais importante, ok? Bom, e é isso, podem colocar ou podem pintar a parede de uma cor sólida, mas que não seja muito escura, só para não fechar muito, para não absorver muita luz. E aquilo que eu aconselho também é que coloquem atrás da cabeceira da cama. Se vocês repararem, se virem assim alguns projetos, isto é muito comum. Porquê? Porque nós não passamos muito tempo dentro do nosso quarto, mas pode-se dar o caso de trabalharmos lá,
termos lá uma secretária, ou às vezes passarmos lá algum tempo a ler ou assim, se tivermos um cantinho de leitura. Mas a maior parte do tempo que nós estamos no quarto, nós estamos na cama, pronto. E na cama estamos de costas para a cabeceira. Então não vemos não nos cansamos tão rapidamente do que quer que se esteja a passar atrás de nós. Isto porquê? Portanto, naquela perspectiva de que a solução decorativa que nós arranjarmos, apesar de poder ser temporária, seja ou dure muito tempo, pronto, não é para estarmos sempre a mudar. Até porque pintar uma parede, colocar um papel de parede, apesar de tudo é chato, dá trabalho, se não soubermos fazer nós, temos que pagar a quem faça, etc. A solução da cabeceira é aquela ideia de que nós entramos num espaço, conseguimos ver o entorno, portanto conseguimos ver o espaço todo e gostamos e achamos bonito, identificamos, mas quando estamos na cama não estamos a olhar para aquela parte que se calhar é a mais barulhenta, entre aspas, do quarto. Nós estamos prontas para dormir, estamos cansados, não sei o quê, e relaxamos, temos aquilo que nós vemos à nossa frente é mais relaxante, é mais calmo, aquilo que está mais agitado está atrás de nós. Então durante o dia nós vemos, quando vamos ao quarto buscar qualquer coisa, estamos-nos a vestir, eu não sei o quê, aquilo é alegre, mas quando, se for esse o nosso desejo, não é? Depende do gosto de cada um, claro, mas quando estamos prontas para dormir ou prontos para dormir, eu não quero ser sexista, eu acho sempre que só mulheres é que veem os meus vídeos, mas pronto, podemos estar de costas para a cabeceira e não temos que ver essa parte que é aquela que é mais barulhenta do quarto. Depois temos a questão da janela do quarto. Então, o raciocínio é o mesmo. Portanto, nós temos uma janela no quarto, eu sou apologista das cortinas, eu gosto daquelas cortinas que fecham, eu gosto muito de tecido e de tapetes, almofadas, portanto, acho que são elementos que aquecem muito o espaço e que o tornam mais acolhedor, e eu normalmente, quando penso o espaço, penso desse ponto de vista, portanto, é isso que eu procuro, é esse tipo de conforto. Então, é desse ponto de vista que eu estou a falar, está bem? Vamos colocar na janela umas cortinas claras, portanto, para que a luz que entra e que atravessa as cortinas seja clara também. Imaginem, é de dia, eu quero me vestir no quarto, mas não vou estar com a janela toda escancarada, então fecho só as cortinas, que se não forem opacas ou se não tiverem um tecido blackout, vão deixar passar a luz, e eu quero que essa luz seja clara, então se calhar vou escolher um branco sujo, um branco pode ser, mas às vezes pode ser um bocadinho frio, um begezinho claro, uma cor até que seja mais da cor das paredes. Isto para quê? Para não fechar essa parede. Isto foi um truque que nós usámos aqui na sala, ou seja, as nossas cortinas são praticamente da cor da parede, então não fecha a parede, dá uma noção de continuidade. E aliás, quando elas estão corridas, mesmo tendo luz lá fora, eu acho que dá uma luz muito confortável e visualmente também continua a ser um espaço aberto e continua a ser um espaço luminoso. Agora, imaginem que vocês não têm store, porque eu sei que alguns prédios mais modernos não têm store. Têm que usar o blackout. Pronto, é uma chatice. Por acaso não sei porque é que alguns prédios, porque é que em algumas casas se decide não ter a caixa de store. Porque eu acho que o store é bastante útil, mas pronto, enfim. E depois torna a decoração mais fácil também. Mas então, temos o blackout, não faz mal, existe solução. Então, eu usaria de duas formas. Ou um rolo blackout, não é? Que nós descemos e subimos consoante a altura do dia, e depois umas bandas de cortina que fecha na mesma. Sempre para fechar, para dar esse aspecto um bocadinho mais acolhedor. É claro que, imaginem, o vosso estilo é mais minimalista. Podem só deixar o rolo. Pode ser só rolo. Se não querem ter rolo e querem ter só as cortinas de correr, podem forrar essas cortinas com o blackout. Portanto, por fora, ou seja, o lado que vocês veem dentro do quarto é o tecido que vocês escolheram. A parte de dentro, portanto, o forro da cortina que vocês não veem, está forrado com blackout. Podem ser duas cortinas, uma de dentro blackout e uma de fora, ou pode ser a de fora forrada. Portanto, só uma cortina, tecnicamente. Não sei se me estou a fazer entender. Eu, pessoalmente, eu acho que, apesar de ser agradável ter, lá está, a luz a atravessar uma cortina, não é? Que nos oferece também alguma barreira, alguma proteção para o interior da casa, alguma privacidade. Eu acho que visualmente fica mais bonito ter o blackout pegado à cortina. Porque o blackout é um tipo de tecido sintético, acho que se não me engano é 100% poliéster e não é muito bonito. Portanto, eu forraria. Se calhar o que faria era colocar uma organza, talvez mais grossa, ou um tecido fino, na parte de dentro. Portanto, ter na mesma um varão duplo,
pode ser dos mais modernos que já fazem ondinhas, que têm uma sanefazita, que estão escondidos, ou não, ou pode ser o varão tradicional. E colocava então esse tecido mais fininho por dentro e o mais grosso por fora, forrado com o blackout, lá está, por causa desta questão de se não tiverem store. Se tiverem store, eu aconselho que façam só uma banda de tecido que seja médio, portanto, de média opacidade, nem 100% opaco, nem uma organzazita, em que dá para ver a janela através do tecido. Portanto, eu escolheria um tecido médio. Ainda já agora, relativamente a esta questão dos varões, portanto, neste momento existem outras opções, existem uns varões invisíveis, existem as sanefas, portanto a sanefa é aquela parte que vai tapar o varão. Eu acho que se tiverem varões convencionais e tiverem uma divisão que é pequena e tiverem um estilo que querem que seja um pouco mais neutro, etc., arranjem varões que sejam da cor da parede. Pronto, ou mais claros. Género, se puder ser da cor da parede, está ótimo. Portanto, pintado, ou pintado de branco, ou de bege, ou pérola, enfim. E então fica tudo muito discreto. Isso é o que nós temos cá em casa, porque basicamente aquilo que nós escolhemos foi uma base completamente neutra, depois onde nós colocamos as nossas peças de mobiliário, de decoração, que nesse sentido já são bastante ecléticas, apesar de tudo. Passando das cortinas para o mobiliário. É verdade, eu não falei de mais revestimentos, mas é claro, tapetes, sei lá, revestimentos mesmo, pavimento, etc. Se a divisão é pequena, é claro que eu iria mais para tons claros. Pronto, mas depois convém ter alguma cor para ter algum ritmo, senão depois a coisa também fica uma seca, não é? A menos que vocês gostem desse ambiente mesmo 100% neutro, que está perfeitamente razoável. Se calhar podem jogar com texturas, ter vergas, ter juta, ter... Se gostam de fibras naturais e tons neutros, portanto veludo, sei lá, pelo, ou seja, em vez de irem para as cores diferentes, irem para as texturas diferentes, mesmos tons, mesmas cores, mas texturas diferentes. Passando para o mobiliário, então o raciocínio acaba por ser um bocado o mesmo, ou seja, queremos madeiras sobretudo claras, ou mobiliário pintado de cores mais claras, de branco, de bege. Vocês têm sempre a opção dos brilhantes, dos acabamentos brilhantes quando têm móveis lacados. Eu não sou fã, aliás eu não sou muito fã de móveis pintados. Quando temos móveis pintados, e nós cá em casa temos alguns, eu gosto do mate, branco mate, tenho aqui a secretária, aqui nem dá para ver muito bem, que é um verde clarinho mate, mas esta até foi trazida pelo Luís. Temos aqui algumas cadeiras pintadas de bege, mas é tudo assim mate. Eu, em lacando, e eu não vejo problema nenhum em pintar móveis, não vejo problema nenhum em nada. Vocês façam o que vocês quiserem em vossa casa, por amor de Deus. Mas eu pessoalmente, eu não gosto muito do brilho, porque acho muito impositivo, acho muito ostensivo, não sou fã, não sou fã. Mas tenho que admitir que em alguns espaços fica bem. Portanto, lá está, tem a ver com a personalidade, com aquilo que as pessoas gostam e que é a sua identidade, não é? Isso é muito importante, ok? Acho que é mais importante do que qualquer moda ou qualquer, enfim, trend do momento. Acho que é mais importante aquilo que vocês gostam. Vamos já esclarecer, acho que já disse isto, mas quero esclarecer bem. Portanto, isto em termos de acabamento dos móveis. Portanto, que não sejam muito escuros e que não sejam muito altos, quando estamos numa área pequena também. Portanto, porque um móvel muito alto vai dominar bastante a divisão. Agora imaginem, mas eu não tenho roupeiro, porque não tenho roupeiro embutido, porque tenho que arranjar um roupeiro e só dá para colocar no meu quarto. Ok, então a regra é a mesma, portanto vamos pintar o roupeiro, se possível, da cor do fundo, da parede, ou de uma cor clara, que reflita a luz. Pronto, então vai fazer com que o móvel pareça maior, mas de uma forma leve, vai-se fundir com o restante, com a envolvente do quarto. Portanto, esse é o truque. Caso contrário, se não precisarem ter um armário no quarto, então optem por móveis mais baixos. As cómodas, claro, as mesas de cabeceira, a cama, portanto há aqui móveis que são essenciais, a cama e a mesa de cabeceira é essencial. Se calhar para algumas pessoas a mesa de cabeceira não é essencial, para mim é. Então eu estou a dizer aquilo que para mim é essencial. A cómoda também pode não ser essencial. Uma cadeira, eu acho que dá sempre jeito para colocar a roupa do dia seguinte ou a roupa do próprio dia, para arejar, uma cadeira ou um cadeirão, que também pode depois servir, ter a dupla função de servir para se ler ou para se descansar um bocadinho durante o dia, não sei, depende dos vossos hábitos, não é?
Ainda nesta questão de ser um espaço pequeno, então temos aqueles móveis que para nós são essenciais, portanto eu dei aqui alguns exemplos, mas há outros, se calhar uma secretária também é essencial, se calhar vocês têm o vosso espaço de trabalho no quarto. Se tiverem o espaço de trabalho no quarto, arranjem forma, isto nem sempre é fácil, mas arranjem forma de ou não o conseguirem ver da vossa cama, quando estão deitados não conseguirem ver a zona de trabalho, ou se conseguem ver, que seja uma zona onde seja fácil esconder o material de trabalho, portanto os dossiês, os cadernos, lápis e tal, e que no final de um dia de trabalho consigam arrumar isso de forma simples, que seja fácil retirar e voltar a colocar, e que pareça mais um tocador ou uma zona onde se vão arranjar ou o que seja. Isto porquê? Porque há aquele fator psicológico, não é? De estarmos deitados na cama a olhar para a zona de trabalho e vemos aquela carga toda de trabalho que temos para o dia seguinte. Pronto, daí isso causa stress. Portanto, se tantas vezes nós nos vamos deitar a pensar no que é que temos que fazer no dia seguinte, quanto mais se conseguimos mesmo ver literalmente aquilo que temos para fazer no dia a seguir. Então, se não há outra possibilidade, a morfologia do espaço não permite que vocês tenham a zona de estudo longe dos olhos quando estão deitados, então tentem esconder e disfarçar à noite quando se vão deitar, ter tudo arrumadinho noutro sítio ou escondido, ou até se pudesse ser um móvel que tenha portas, mas isso, tipo um alçado, mas isso depois já contraria aquela ideia de não ter móveis altos. Lá está. Se tiverem só umas prateleiras suspensas, e depois uns móveis mais baixos onde possam arrumar, com portas e prateleiras onde seja fácil arrumar dossiês e cadernos e computador e etc. Enfim, ouçam, tudo é possível. Existe uma tal variedade de espaços que é muito difícil para mim, enfim, conseguir abarcar todos. Portanto, tudo o que é possível. Mas assim, de uma maneira geral, então, porque eu já me perdi um bocadinho, dentro do que existe de mobiliário, se a área é pequena, vamos para cores claras e móveis baixos. E quando eu digo baixos, então imaginem, no máximo a cómoda terá talvez uns 90 cm de altura, às vezes pode ter um bocadinho mais, 1,10 m, 1,20 m, depende, mas mais do que isso, não. Portanto, que não nos ultrapasse. Porque assim dá essa ilusão de ser um espaço mais aberto. Não é? Os móveis que são muito altos e que depois são escuros fecham muito um espaço, são muito pesados. E depois a cor, nós podemos colocar nos objetos decorativos, portanto o truque é sempre um pouco o mesmo, portanto termos uma base que é neutra e depois temos a cor em almofadas, em abajures, peças decorativas como candeeiros, jarras, uma manta, portanto isto aqui a pensar no quarto, pode até ser no forro de uma cadeira, portanto algo que depois seja fácil de alterar. Vocês também podem arranjar, imaginem, decoração para a parede, como quadros ou molduras com determinadas imagens que vocês achem inspiradoras, sejam calmantes ou estimulantes, isso depois depende do que é que cada um de nós procura ter no quarto, mas que depois sejam fáceis de alterar. Imaginem, eu já estou cansada desta imagem, então retiram a imagem da moldura e substituem por outra, mas mantêm a moldura. Neste caso, então, a moldura convém que seja uma moldura neutra, pode ser uma madeira clara, um perfil fininho, pode ser lacada branco, lacada preto. Não se esqueçam que depois o preto cria muito contraste com a parede, se a parede for clara, e então fecha um pouco a parede, fecha, entre aspas, dá um pouco essa ilusão. Portanto, tenham um pouco de cuidado nessa conjugação, mas podem pensar também nesse sentido, ok, o que é que eu vou usar que depois eu possa alterar com facilidade, sem ter que comprar uma moldura nova. É mais fácil substituir a impressão que vocês têm nesse quadro, por exemplo. E o abajur é isso, pode ser de cores diferentes também. O tapete também pode ter outra cor. No quarto, de uma maneira geral, nós costumamos preferir ter um tapete na entrada da cama. Não é? Porque descalçamo-nos, porque de manhã, quando nos levantamos, pousamos os pés em qualquer coisa fofinha. Portanto, é mais confortável. Também há quem use o tapete que abarca as laterais da cama e depois o fundo da cama também. Aliás, já há companhias que fazem um tapete em U, não é? Em que ao centro fica a cama e para a cama não estar em cima de tapete que não está a ser aproveitado, então eles recortam em U, a cama está em cima, portanto parece que é um tapete inteiro, retangular, mas na verdade lá está a fazer esse formato em U.
E então temos espaço nas laterais e espaço no fundo da cama. Eu acho que essa solução, na verdade, dá um efeito mais acolhedor ao quarto, mas nem sempre há espaço para ter tapete ao fundo da cama. Por exemplo, no nosso quarto nós não temos esse espaço, então temos só nas laterais 2 tapetes. É bastante convencional. E neste caso nós escolhemos tapetes da cor do chão, do pavimento, portanto é também bastante bege. Bastante bege, é bege. Porque é isso, para não fechar muito, para o quarto permanecer assim suave e luminoso. E depois temos muitas peças decorativas, sei lá, um quadro com um mapa, e depois também outras peças, os meus colares, os meus frascos de perfume são 2, mas pronto, pulseiras, coisas assim. Os candeeiros são brancos, também são neutros. A madeira dos móveis é clara, não sei se já disse isso. Temos um móvel extra que é branco, temos uma senhorinha que é branca também, o tecido de forro. Enfim, para deixar o quarto com esse aspecto aberto. E depois na roupa da cama podemos ser mais criativos e colocar outras cores, colocar outros padrões também, claro, podemos ser criativos aí. Mas eu posso dizer que ainda não me cansei do meu quarto e já aqui estamos há 5 anos, para aí. Portanto, é muito versátil nesse sentido. Portanto, alterando algumas peças decorativas, a coisa faz. Faz-se e dura bastante tempo. Outra coisa que ajuda num quarto com área pequena, se precisarem de arrumação, é ter peças de mobiliário que sirvam mais do que uma função. Por exemplo, uma cama que tem espaço de arrumação por baixo, seja através de gavetão, seja porque é uma cama basculante, não é? Em que o colchão sobe. Ou o estrado é que sobe, na verdade. Terem mesas de cabeceira que têm gavetas ou portas, portanto é mais um outro espaço de arrumação. Terem uma cómoda que é um bocadinho alta, tem gavetas mais fundas, gavetas menos fundas, mas que também é um espaço de arrumação. O armário, obviamente, é outra solução, e se tiverem uma secretária, então terem um módulo na secretária onde vos permita arrumar também outros objetos, outras peças que vocês queiram arrumar. Está-me só aqui a faltar a questão da iluminação. Portanto, eu na iluminação, eu digo o mesmo que costumo dizer para qualquer divisão da vossa casa. É terem uma iluminação geral, em que assim que vocês entram na divisão e querem acender a luz, porque vão buscar alguma coisa, acendem uma luz geral. Portanto, terem uma luz que é geral, de teto, e depois terem luzes pontuais, que são aquelas que provavelmente vão estar acesas enquanto estiverem na divisão, ou quando passarem períodos mais longos nessa divisão, que é, neste caso do quarto, uma luz na mesa de cabeceira, para leitura, para ligarem se precisarem durante a noite, ou para ler, já disse para ler, e uma luz também por cima da cómoda, por exemplo, ou do móvel de apoio que vocês têm no vosso quarto, se for uma secretária, obviamente uma luz na secretária. Portanto, convém ter uma luz que ilumine logo o espaço todo, para vocês terem uma noção de todo o espaço, e depois vocês vão acender a luz que vos interessa, uma luz mais pontual, desligam a luz geral, e tem o ambiente criado, mas uma luz geral é importante. E o tipo de luz? Quente. Pronto, no quarto não precisa de ser uma luz muito fria. A luz fria é sobretudo útil para atividades para a cozinha, para ver bem a cor dos alimentos e ver aquilo que estão a fazer com pormenor, e na casa de banho também dá jeito ter pelo menos uma luz fria para verem alguma coisa que acham que está estranho, ou para tirar uma pestana do olho, o que seja, mas para verem bem o que estão a fazer. Agora, nestes espaços que são mais de lazer e que são mais de descanso, a luz quente está ótima, é mais confortável para nós, é como nos sentimos mais confortáveis, mais acolhidos. Portanto, basta serem luzes quentes, não é preciso ser luz fria de todo. Tanto na mesa de cabeceira quanto a luz geral, pode ser uma luz quente. Em princípio, quando nos vestimos é de dia, portanto essa luz dá perfeitamente para ver se está tudo a combinar ou se não está tudo a combinar. Caso não, imaginem que vocês até trabalham de noite ou têm um trabalho noturno, porque são enfermeiros ou uma coisa assim, escolham a roupa durante o dia. Se bem que quem é enfermeiro usa bata, não é? Ai, que exemplos péssimos. Mas pronto, vocês estão a perceber o que eu estou a dizer. Quando é para escolher e para ver com pormenor, a luz fria é a melhor, ou a luz do dia. Pronto. Quando é para descanso, é a luz quente. Ok, vou-me encostar aqui um bocadinho para trás, só porque estou um pouco cansada, que estava sentada aqui mais para a frente. Houve aqui alguns exemplos que eu dei já para o caso de quartos com áreas pequenas que servem para o quarto de criança. Portanto, ideias de arrumação, ideias de decoração. Também, aliás, aqui neste caso a Joana diz que não quer um quarto nada princesa. Então imaginem, podem decorar o quarto da criança da mesma forma que está decorada o resto da casa. Imaginem que o resto da casa é um estilo escandinavo, neutro, brancos, beges, cinzas, esse tipo.
Podem fazer o quarto com esse tipo de decoração na mesma, portanto no tipo de mobiliário, o tipo de revestimentos e cores que o quarto tem, mas depois é nos acessórios e nas peças decorativas que se vai dar aquela personalidade da criança ao quarto. Por exemplo, os próprios brinquedos já têm muita cor, já são muito barulhentos, vamos lá, mas pode também ser no abajur também, nas tais molduras em que a impressão é uma coisa que depois daqui a uns anos vai ser trocada por outra coisa, numa almofada, numa manta, portanto podem ir por aí, até um tapetinho que depois troquem mais à frente, portanto não é preciso já comprometerem-se com móveis que depois vai ser muito chato trocar. 3 anos é uma idade muito novita, portanto eu diria que, por exemplo, uma mesa para trabalhar se calhar ainda não dá para ser uma secretária convencional. Existem aqueles móveis que vão crescendo com as crianças, nem sempre são as soluções mais esteticamente aprazíveis, ok? Mas é possível, pronto. Eu com 3 anos eu já tinha uma cama de solteiro, que é a cama que está em casa dos meus pais. Aliás, eu lembro-me de me perder na cama, de vez em quando acordava toda torta e não sabia onde é que estava, não é? Enfim, é daquelas coisas, mas é possível, já é possível ter uma cama de solteiro que te serve para o resto da vida. Mas se calhar uma secretária neste momento ainda é cedo, então se calhar arranjar uma mesita mais baixa e uns banquinhos para ter uma zona onde a criança possa estar a colorir ou fazer um trabalho em que precisa de uma base rígida, não é? E eu aí até aconselho peças em segunda mão, mobiliário em segunda mão, sei lá, na Vinted ou na OLX ou no Coisas. Eu acho mesmo que este tipo de mobiliário e de peças muito específicas para determinadas idades, que é tão temporário, não é? Vão durar tão pouco tempo, eu acho que se não têm de primos ou de outros irmãos ou o que seja, eu por mim tentava arranjar em segunda mão. Sinceramente, eu sei que o IKEA tem umas soluções engraçadas e neutras, não é? Com aquele look escandinavo, mas se der para arranjar em segunda mão, eu ia para essa solução. E depois, mais à frente, então, arranjar a secretária, portanto, para criar aquela zona de estudo, que se calhar, talvez nesta fase ainda seja um pouco cedo. Arranjava uma forma de ter uma zona para brincar, portanto, uma zona vazia, que pode ter um tapete, para onde se calhar se podem puxar alguns elementos com rodinhas, uns móveisinhos de apoio com rodinhas, onde estão os brinquedos, por exemplo, mas que esteja a maior parte do tempo vazia, não é? Onde a criança possa brincar e possa extravasar e possa, enfim, ser criativa. Acho que isso é importante. De resto, o tipo de mobiliário acaba por ser muito parecido, não é? Temos uma cama e mesa de cabeceira, lá está, mais uma vez, se precisam de arrumação, então cada móvel tem essa dupla função de servir para arrumar outros elementos também, a cama que tem a arrumação, a mesa de cabeceira que tem a arrumação, se calhar o móvelzito onde estão os brinquedos tem há várias portas e prateleiras, ou tem aqueles caixotitos que dá para retirar e meter para lá os brinquedos com muita facilidade no final do dia, para arrumar, etc. Ou seja, tudo móveis onde seja fácil arrumar estes objetos ou estes brinquedos ou o que quer que seja. Agora, é claro que eu tenho alguma tendência para pensar naquela questão de, ok, como é que isto pode durar mais tempo? Como é que isto pode ser sustentável durante mais tempo, não é? Então, se der já para arranjar, se calhar, um móvel tipo cómoda que por agora sirva para guardar em alguns pontos brinquedos e mais tarde para a criança arrumar outros objetos, uma máquina fotográfica, um computador ou outras coisas quaisquer, não sei. Portanto, acho mais útil do que lá está, comprar peças que são muito específicas para a idade, mas eu percebo que em determinadas idades é difícil fugir disso, sei lá, por exemplo, um berço, obviamente, um móvel onde dê para mudar as fraldas, se bem que eu por acaso encontrei um no IKEA que dá para isso e também dá para ser secretária. Achei alguma piada, eles têm uma parte, eu fui lá fazer assim uma pesquisazita assim rápida, eles têm lá uma parte que são as secretárias para crianças e têm uma secretária que pode ser usada como secretária, mas também como uma base para mudar as fraldas, então achei isso engraçado. Portanto, já tem um móvel que é para o bebê quando é muito pequenino e depois quando já tem 6, 7 anos e entra para a escola, pronto. Achei isso engraçado. Portanto, se der para optar por essas soluções, lá está, que vão crescendo com a criança, isso é o ideal, porque é o mais sustentável a longo prazo. Claro, se não der, aquilo que eu aconselho é que o que for muito específico, que seja em segunda mão e tal,
e que depois até se calhar voltem a vender. E o que não der, então, que seja comprado nessa perspectiva de como é que eu posso usar isto, quer dizer, como é que esta criança pode usar agora que tem 13 e quando tiver 13? E depois quando tiver 16 e 17 anos. Portanto, pensar sempre a longo prazo. Eu acho que estou aqui a rezar a missa ao vigário, mas, mas pronto, acho que é boa ideia ver sempre nessa perspectiva. É isso, eu acho que já disse muita coisa em relação à arrumação, a materiais, etc. Na primeira parte deste vídeo, vamos lá, da parte do design de interiores no que diz respeito a quartos com áreas pequenas. Agora, realmente aqui em particular, no caso de uma criança que é pequena, é isso, eu arranjaria uma forma de ter uma zona do quarto sem nada, portanto só ter se calhar o tapete, para a criança brincar e andar assim um bocado à vontade nas suas brincadeiras e puxar os brinquedos e fazer o lixo todo que quiser fazer mas depois também por outro lado ser fácil arrumar e ter esses móveis com os caixotes ou com umas portas e prateleiras onde seja fácil arrumar. E essa questão da decoração, não ser nada princesa, ok, não há problema, vamos aproximar a decoração do quarto à decoração do resto da casa, pronto. É mais fácil se for assim mais para o neutro, materiais naturais, também podemos brincar com as texturas, a verga, o bambu, a madeira sempre também, a juta, a serapilheira, pronto, brincar com diferentes texturas e depois ter peças mais pequenas e mais móveis em contraponto com imóvel, não é? Portanto, peças que sejam mais práticas ou mais transportáveis, vamos lá, de outras cores, portanto, as almofadas, as colchas, as mantas, o abajur, o candeeiro, uma jarra e os próprios brinquedos que também fazem decoração. Acho que já me estou aqui a repetir um bocadinho, mas era só para fazer o apanhado. E pronto, estas são as minhas ideias em relação a estas duas problemáticas muito relacionadas com quartos, neste caso. Espero que tenham sido úteis, espero que tenham gostado. Se houve assim um ou outro ponto que vocês queriam ver desenvolvido mais em profundidade, digam. É isso, eu espero que tenha ajudado. Eu agora até fui reler aqui, sobretudo da Joana, porque ela pôs mais pontinhos. Aqui ela fala também de simples, um quarto simples. E eu acho que ajuda muito ter esses móveis que são todos fechados, onde dá para ter a tralha toda lá dentro e ter a arrumação toda lá dentro, mas que depois visto por fora parece que está tudo arrumado no seu sítio, etc. Mas depois abrimos uma gaveta e tem lá os brinquedos todos, ou estão lá os elementos todos, mas pelo menos quando se fecha está tudo limpo e tudo... a visão fica desobstruída, não é? O espaço fica com esse aspecto muito arrumado, muito organizado, que às vezes é importante. Eu também às vezes sinto que só eu olhar para um espaço em que tudo está muito desorganizado, só isso já me deixa um bocado nervosa. Eu não sei se é isso que a Joana quer dizer com o simples, o espaço simples, mas eu diria poucas cores, poucos acabamentos, poucas diferenças de acabamentos, se calhar ir mais para as fibras naturais ou para os materiais naturais, portanto ter materiais que são bastante parecidos mas que têm texturas diferentes e móveis que em si tenham bastante arrumação. A gaveta, a porta, o balde, a cesta com tampa, cestas com tampa, ok, que é para não vermos o que está lá dentro. Portanto, acho que dá para conseguir isso. E depois são peças que, pelo seu caráter também neutro, não é, destas fibras naturais, é muito pouco provável que cansem a criança, não é? Porque depois depende daquilo que se colocar no entorno, as outras cores, depois calhar um dia decide colocar um papel de parede ou uma cor na parede e que vai ser muito mais fácil de combinar com os restantes materiais que já lá estão. Pronto. É isso, vá. Espero que tenha ajudado, ok? Espero que tenha sido útil. Agora tenho que ver se encontro imagens que encaixem nisto, espero conseguir. Se não, espero que só as ideias que eu estou a dar dê para ilustrar aquilo que eu quero dizer com estas possíveis soluções para os vossos ambientes. Pronto, espero que vocês gostem e até à próxima. Tchau, tchau!